Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição do domingo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. É interessante porque o título da lição do trimestre é Cristo em Filipenses e Colossenses. Como Cristo é mostrado, é revelado através dessas duas cartas. Lembrando, irmãos, que Paulo estava preso. É bem provável que sua mão também estava acorrentada e não só os seus pés. E se assim fosse, imagine você a dificuldade que Paulo tinha para poder escrever ao povo para trazer conforto, para trazer paz, para trazer esperança em uma situação desesperançosa, sabe? As condições que ele se encontrava não o isentou do trabalho missionário. A gente poderia pensar assim, puxa vida, Paulo poderia pensar que ele poderia fazer muito se ele estivesse livre, mas a sua cadeia, é por isso que ele se considera como prisioneiro de Cristo. Ali na prisão foi onde o seu trabalho foi feito de maneira muito mais avassaladora. E isso é bem curioso. Quando Deus está agindo por meio de alguém, quando Deus está em atuação na vida da pessoa, não importa a condição que ela se encontre, Deus sempre vai prover um escape e o seu trabalho, a sua obra sempre será feita. Não é por conta das circunstâncias que eu vou colocar uma objeção para não realizar o trabalho de Deus, mas em meio à circunstância, Deus vai me conceder condições de mostrar a possibilidade enorme que através dele eu posso realizar. Eu gostei muito do comentário do Cláudio Arantes, né, um doutor anestesista, que eu acompanho muito ele e seus comentários. Eu achei muito curioso quando ele fala assim, ó, Paulo interpreta a sua prisão não como uma derrota, mas como um chamado. Ele não se vê como um encarcerado de Roma, mas como um prisioneiro de Cristo. Isso significa que, embora ele esteja em sofrimento, ele não considerou o sofrimento naquela causa para servir de obstáculo para não fazer o trabalho de Deus, coisa que na verdade não aconteceu. Para Paulo, a condição que ele se encontrava era um ponto de refúgio. Ele estava, irmãos, de fato em Roma. Uma boa parte dos estudiosos levam para esse lado. E uma outra coisa que me chama a atenção, como é que Paulo se via naquilo? Eu falei um pouco para vocês, olha. Ele entende suas algemas como parte do grande plano missionário. Sua identidade não é formada por suas circunstâncias, mas pelo seu chamado. Aquele que chama, ele qualifica. Aquele que chama, ele capacita. Então, se Deus chamou, não tenho o que eu pensar. Eu tenho tão somente fazer, feito disse Isaías. Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim. Eu sou o servo do Senhor, como disse a Maria, né? Faça-se em mim a vontade do Senhor. Essas orações, que deram grande sucesso tanto para Maria quanto para Isaías, devem ser feitas de igual forma. Jeremias também falou isso, né? Eu não passo de uma criança, mas Deus abriu a condição de sua boca e ele foi um grande profeta. Jeremias foi aquele profeta, irmãos, que falou muito sobre a questão do povo de Israel no cativeiro babilônico. Porém, aqui, as duas cartas que Paulo escreveu, Colossenses e Filipenses, as condições que ele se encontrava, por mais que pudesse ser difícil, ele não encontrou obstáculo nisso. Um outro ponto que eu achei interessante, olha, as melhores evidências indicam que a prisão era em Roma, a guarda pretoriana e a casa de César se tornaram campos missionários, como eu falei para vocês, né? Que era ali de fato em Roma. E ele estava em uma situação onde ali foi um campo missionário muito vasto. Talvez, se ele tivesse liberto, ele não alcançaria tanto como ele esteve preso. Uma outra coisa, olha assim, ó. E aqui fala que o sofrimento de Paulo, o sofrimento injusto. Sofrimentos injustos não anulam o propósito da graça de Deus. Muitas vezes, o sofrimento amplia o campo e o alcance do testemunho por Cristo. Até mesmo um cárcere pode se tornar um púlpito. A maior fonte dos sofrimentos injustos é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É curioso isso aqui, muito forte isso aqui. Lembre quando Jesus falou nos sermões das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois quando os perseguires e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande vosso galardão nos céus. Paulo sabia disso. É tanto que ele enfatiza ter alegria aos filipenses. E olha como ele se encontrava para endossar tamanha esperança para aquele povo. Lembrando, irmãos, que quando Paulo estava em Filipos, ele foi preso ali, o carcereiro levou ele à prisão, ele estava com as costas toda praticamente em carne viva, porque ele foi muito açoitado, mas durante a noite o carcereiro não ouviu o gemido de Paulo, mas ouviu hinos de louvor, e os hinos foram tão melodiosos e graciosos que aquele próprio carcereiro dormiu. Um livro chamado Atos dos Apóstolos descreve isso.
Paulo, em meio à adversidade, louvou ao Senhor, e o seu louvor, de fato, providenciou o escape de Paulo em meio àquela situação. Como diz o Rodrigo Silva, né? Quando vem a adversidade e você louva a Deus, o inimigo se confunde. Ele não consegue entender como em meio à adversidade, à calamidade e o sofrimento que ele ocasionou, levou a pessoa a ser tão graciosa diante de Deus. Que nós possamos ter isso como uma grande importância. Qual é o teu sofrimento hoje? O que é que ele pode conceder uma impossibilidade de levar avante o trabalho de Deus? Olhe para Paulo, olhe onde ele estava e em que condição ele se encontrava. Porém, ainda assim, ele encontrou ali um campo missionário. Que Deus nos faça instrumento em suas mãos e que possamos fazer valer o Evangelho de Cristo a toda a nação, a todo mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela esperança contida em Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos enche, ó Deus, com essa esperança. Ajuda-nos a sermos pregadores felizes da Tua promessa, da Tua volta e trazer satisfação e alegria para aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa, Pai, nossas faltas, permanece conosco e nos dá fé suficiente para vencer as nossas dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.